Filipenses capítulo 2. Quero pedir alguém aqui para me auxiliar aqui. Já que a irmã Fabrício foi escolhida em meio a uma multidão de pessoas. Ela foi escolhida pelo Senhor dele e Deus tem graça para derramar aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Filipenses capítulo número 2, verso 5. Quem encontrou isso, amém? Amém. Qual que é o capítulo? 2 versos. Pode ler o texto? De sorte que havia em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma do servo, fazendo-se semelhante aos homens. Espera só um minutinho, preste atenção aqui. A Bíblia vai dizer no verso 7 que ele fez o quê? Aniquilou-se. Aniquilou-se o quê? A si mesmo. E ele fez o quê? Tomando forma de quem? Servo. Preste atenção. Jesus tomou forma de quê? Servo. O que significa servo? Aquele que serve ao seu Senhor. Quem ama o Senhor? Jesus precisava de se humilhar e aniquilar-se a si mesmo? Precisava disso? Mas ele assim fez, não foi? E a Bíblia vai dizer que ele fez o quê? Ele tomou forma de quem? Semelhante a quem? Então Jesus, ele é humano? É isso? Ele desceu como forma humana, é isso? E ele é um ser que? Celestial? Se você é um ser celestial, se você é poderoso, você vai querer tirar o teu poder? Você vai querer se humilhar? É a mesma coisa que você ser rico. Aquele que é rico, tem muito dinheiro, vai querer ser pobre um dia? Vai lá não. Só é rico, só vai querer ser pobre? Não é a mesma coisa? Estou dando uma comparação. Aquele que é rico vai querer ser pobre? Aquele que é poderoso, ele vai querer ser servo? Mas Jesus, ele fez o quê? Ele fez isso, fez? Por que Jesus fez isso? Por amor? Foi por amor? O nosso Deus nos ama tanto assim? Será que você deve ser grato a Deus por isso? Glória a Deus. Nós devemos ser gratos a Deus por isso? Jesus, ele era poderoso. Jesus, ele era celestial. E ele desceu com forma o quê? Forma o quê que ele desceu? Forma humana, é isso? Fala mais forte, vai pegar o microfone, não, a pastora não tem que colocar muito alto. Como forma o quê? De homens. De homens. Então Jesus se fez homem. Amém? Amém. Senta aí, senta. Louvado seja Deus. Deu 8 no nome de Jesus. Achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte da cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que sobre todo o nome. Só um minutinho. Preste atenção aqui no versículo número 8. Ele achou em forma de quem? De homem. Ele achou em forma de quem? De homem. E ele era o quê? Celestial. Ele se tornou terrestre, forma humana. E o ser humano um dia vai morrer? O ser humano um dia vai morrer? Então Jesus, ele entendeu que quando ele descesse para a terra, ele iria morrer. E Jesus nunca experimentou a morte, já experimentou? Não, porque a Bíblia diz que aquele que é celestial, ele vive para. Aquele que é celestial vive. E aquele que é humano, ele tem um tempo. Ele tem um tempo. Ele tem um tempo para morrer. Ele tem um tempo determinado. Preste atenção. Preste atenção aqui. Tudo na terra tem um tempo determinado. Tudo na terra tem um prazo de.
Tem um prazo de. Então Jesus entende, se eu descer, primeira coisa que Jesus entendeu, eu vou ter que me esvaziar. Porque Jesus ele era o quê? Terreno ou celestial? Celestial. Então ele falou, vou descer para me esvaziar. E Jesus entendeu, se eu descer eu vou poder usar o meu. Se eu descer eu vou poder usar o meu. Poder. E Jesus tem como ele usar o poder dele 100% aqui na terra? Não. Preste atenção, vou chegar lá. Devagarzinho chega lá. E Jesus se esvaziou. E a Bíblia vai dizer que ele teve o quê? Uma morte. Mas uma morte de quê? Na cruz. Qual foi a morte dele? Na cruz. Morte do crucifixo vai ser uma morte dolorida. Uma morte sofrida. Vão bater nele. Vão cuspir nele. Vão amaldiçoar ele. E a Bíblia diz que Jesus fez maldição por nós. Pastor, que é isso? A Bíblia. Maldito é aquele que for pregado no madeiro. E Jesus foi pregado onde? Madeira. Sabia que Jesus se fez maldição por nós? Sabia que éramos amaldiçoados? Sabia? Alguém que sabia que éramos amaldiçoados? Éramos amaldiçoados. Sabe por quê? Pecado é uma maldição. Quando Adão peca, todos os homens foram amaldiçoados. Sabia disso? Jesus, para quebrar a maldição, ele teve que se amaldiçoar, se tornar maldição por nós. Olha que coisa louca. Sabia disso? A Bíblia vai dizer no versículo 9, está dando muito é, pastor. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Somente. Deus fez o quê? Exaltou. Deus fez o quê? Exaltou. Por quê? Porque ele foi obediente. E teve uma morte de. Uma morte de. E a Bíblia diz que o nome dele está acima de todo. O nome dele está acima de todo. Agora eu quero te perguntar uma coisa. O diabo sai em algum outro nome a não ser o nome de Jesus? Por quê? Por que o diabo não sai se não for pelo nome de Jesus? Alguém sabe? Preste atenção. Vou chegar lá. Guarda essa pergunta. Guardou? Guardou a pergunta? O diabo sai a não ser pelo nome de Jesus. Por que o diabo não sai a não ser por outro nome, a não ser o nome de Jesus? Guarda essa pergunta. Guardou a pergunta? No final a gente vai responder ela. A Bíblia vai dizer aqui em Mateus 4. Vamos abrir aqui em Mateus 4. Abre aí a tua Bíblia. Para que você vai entender que a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Mateus quê? Verso 3. Mateus 4, 3. Daí. E chegando-se a ele, o tentou, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Já falou o quê? Se você for o quê? Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Calma aí, só um minutinho. O diabo falou o quê? Se você for filho de Deus, transforma o quê? As pedras em pães. E Jesus estava com fome ou estava saciado? Estava com fome. E Jesus estava com o quê? Com fome. E quem que o diabo perguntou? A primeira pergunta dele. Se ele era filho de Deus, mandasse as pedras transformar-se em pão. Por que o diabo pediu para Deus, para Jesus, sendo Deus, transformar a pedra em pão? O diabo sabia que ele estava com fome? O diabo sabia? O que o diabo queria com isso? E depois se botasse, né? Ó, se você for filho de Deus, não é isso que ele falou? O diabo queria tentar o quê? O diabo queria tentar o quê? Se você é tão poderoso assim, usa o teu poder. O diabo vai nos tentar naquilo que nós somos fraco ou forte. Deus, Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Sabe o que o diabo está falando?
Usa o teu poder. Usa a tua autoridade. Jesus poderia muito bem transformar, sim ou não? Sim. Jesus poderia transformar? Porque ele tinha todo para isso. Só presta comigo. Se Jesus usasse o seu poder, ele poderia mostrar para nós que nós poderíamos derrotar o diabo também? Não. Poderia? Não. Por quê? Ele usava o quê? O poder dele. Jesus está nos mostrando aqui, e a Bíblia vai dizer que nós devemos seguir os passos de quem? Jesus. Quem que é o nosso modelo de crente? Jesus. Quem que é o nosso modelo, o nosso guia? Jesus. Jesus está mostrando para nós que o diabo ele vai aparecer para nós, muitas das vezes. Ele vai nos tentar naquilo que nós estamos fracos. O diabo está falando assim: Jesus, usa o teu poder. Sabe por quê? O diabo sabia que Jesus era filho de Deus. E nós vemos lá em Filipenses que ele fez o quê? Ele descer, teve que se esvaziar, né? Ele tem que se esvaziar do seu e da sua autoridade. Ele tem que se esvaziar do seu poder. Deus, Jesus descendo, ele tem que ser limitado. Porque lá no céu nós seremos ilimitados. Mas aqui na terra nós temos certos limites, sim ou não? Eu vou aonde Deus me permitir. Eu consigo ir até aqui, daqui para frente é com Deus, não é isso? O que eu posso fazer, eu vou lá e faço. Mas aquilo que eu não posso fazer, quem que faz por mim? Quem que faz por mim? Olha aqui, preste atenção. O diabo sabia que Jesus era do alto. O diabo é tão sujo que ele queria que Jesus usasse o poder da autoridade dele. Sabe o que significa isso? O diabo queria atingir a soberba de Jesus. Vou te dar um exemplo aqui. Você é rico, você tem muito dinheiro, você não vai querer ser pobre, né? É a mesma coisa que você falar assim: ó, compra essa cadeira aqui, e eu sei que você é rico, eu sei que você tem dinheiro, eu sei que você é milionário, você não pode ir lá e comprar a cadeira? Só que se eu me submeto, se eu me esvazio, se eu sou pobre, eu falo: não posso comprar essa cadeira. Eu sei que lá dentro de mim, no meu cérebro, eu sei que eu posso, mas eu tenho que falar não, para a minha vontade. Jesus às vezes queria muito bem usar o poder e a autoridade dele para comer. Só que Jesus falou assim: eu não posso fazer isso, porque eu tenho que dar um exemplo. Sabe o que Jesus está mostrando para nós aqui? Primeira coisa, eu não tenho que provar nada do diabo. Quem que pediu para Jesus transformar a pedra em pão? Foi quem? E Jesus tem que provar alguma coisa para ele? Você tem que provar alguma coisa do diabo? É a mesma coisa do diabo chegar e falar para você assim: você é profeta? Profetiza. Você é cheio do Espírito Santo? Me mostre. Me mostre que você é usado por Deus. Me mostre que você põe as mãos e as pessoas são curadas. Você acha que o diabo vai te confrontar? Você acha, irmão? Se ele confrontou o Filho de Deus, quanto mais nós, que não consegue chegar perto de Jesus. Primeira coisa que eu entendo: eu não tenho que provar nada para guardar isso aí. Segunda coisa, a lição que Jesus dá. Sabe o que Jesus está falando do diabo? Eu não preciso fazer o que você quer, mas você é tão fraco, você é tão pequeno diante do meu Deus, porque eu sendo um homem, eu sendo humano, eu não preciso do meu poder, da minha autoridade para te destruir. Eu, como servo do Senhor, eu, como ser humano, consigo te destruir na palavra. Sabe o que Jesus está mostrando para nós? Eu vou destruir o diabo na palavra. Vocês também podem fazer a mesma coisa. Glória a Deus. Vocês podem usar a palavra para destruir Satanás. O que Jesus falou para ele? Verso 4. Ele, porém, respondeu, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou o que? Qual foi a ferramenta que ele usou? A palavra. Qual foi a ferramenta que Deus usou? A palavra. Você vai usar o quê? A palavra. Diante da tentação você vai usar o quê? A palavra. Qual que foi a primeira coisa que Deus falou para Josué?
aparte do livro desta lei, medita nela dia e noite. Moisés morre, Josué assume. Primeira coisa que Deus fala: não se aparte do livro dessa lei. Quando você se aparta da palavra, você se aparta da presença dele. Quando você se aparta da palavra, o tentador consegue entrar e tirar o teu foco. O diabo só vai ludibriar aqueles que não conhecem a palavra. O diabo só vai conseguir influenciar aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então você, crente, que está lendo a palavra, começa a ler a palavra. Porque no meio da dificuldade, no meio da tentação, que vai te ajudar é a palavra do Senhor. Sabe por quê? Jesus destruiu Satanás na palavra. Glória a Deus. E Jesus está mostrando para mim, eu vou destruir você na palavra. Para aqueles que me seguem, aqueles que forem meu discípulo, vão te destruir na palavra também. Porque eles vão seguir o meu exemplo. Eu sou modelo de crente. Eu sou modelo de cristão que Deus deixou aqui na terra para dar o exemplo para nós. Aí, irmãos, ele usou o quê? O que Deus usou? Jesus usou o quê? Ele usou o quê? Preste atenção. Jesus usou a palavra. E no meio da palavra, a palavra ela tem o quê? A palavra tem o quê? A palavra tem o quê? Poder. Poder e autoridade para mandar uma obra. Por que nós não usamos a palavra? Porque quando vem a luta, a dificuldade, a gente chora. A gente esquece de Deus. A gente esquece da Bíblia. A gente esquece da oração. A gente esquece do jejum. A gente esquece do louvor. A gente esquece os grandes feitos que Deus fez. E a gente vai chorar. Vai fechar o quarto, vai entrar em depressão. Esquecemos da. Então, Jesus, ele usou a palavra. E Jesus, ele teve que se esvaziar, ele teve que se humilhar, para que ele venha nos mostrar que ele venceu o diabo. Agora preste atenção aqui. A Bíblia vai dizer, um certo texto da Bíblia: eu venci o mundo. Eu venci o quê? Eu venci o quê? Você acha que você vai vencer o mundo inteiro? Preste atenção. Jesus vai dizer: eu venci. O que é o mundo? Quem que é o mundo? A Bíblia vai dizer: tudo que há no mundo és do diabo, maligno. Preste atenção aqui. Muitos pregam isso aqui errado. Que Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer também. O mundo que está descrito na palavra significa o Diabo. E Jesus venceu quem? Diabo. Se eu venço o diabo, eu venço o quê? O mundo. Se eu venço o diabo, eu venço o quê? E Jesus mostrou para nós como a gente vai vencer. Sabe o que Jesus está falando? Se eu sou ser humano e posso vencer o diabo, os meus discípulos também podem. Glória a Deus. Por que só o nome de Jesus tem poder e autoridade contra o diabo, quando o diabo vai embora? Porque Jesus venceu o diabo. A irmã pegou o negócio. Fala de novo aí para eles ouvirem. Porque Jesus venceu o diabo. Porque Jesus fez o quê? Venceu o diabo. Jesus venceu o mundo e o... Diabo. Preste atenção. Só o nome de Jesus tem poder e autoridade para expulsar o diabo, né? Satanás, né? É. Porque só é expulso, só é poderoso aquele que já venceu ele. O diabo só vai sair se ele enfrentar alguém mais do que ele. E quem é mais poderoso do que ele? Jesus. Se eu falar assim, sai em nome de João, ele vai sair. Não. Sai em nome de Pedro, ele vai sair. Sai em nome de Moisés, ele vai sair. Não. Por quê? Ninguém conseguiu vencer o diabo, só Jesus. ninguém conseguiu vencer o diabo, somente. Jesus. Você já viu alguém que já conseguiu enfrentar o diabo e vencer sem ser Jesus? Na Bíblia nunca vi.
Você entendeu agora que só por causa do nome de Jesus? Porque o diabo só sai para aquele que é mais poderoso do que ele. Quando Jesus vê o diabo, quando o diabo vê Jesus, fala assim: tem que sair, porque esse aqui me derrubou. Esse aqui é mais poderoso do que eu. Esse aqui já me enfrentou e eu perdi. Esse aqui eu vou ter que sair rápido, eu tenho que sair rápido. E é rápido, é coisa rápida. E Jesus está para brincadeira, não. Jesus, quando ele entra no cenário, ele entra para destruir o mal. Ele entra para arrebentar com as obras malignas. E o diabo só vai sair em nome de quem? Jesus. Porque Jesus é mais Poderoso que o diabo. é forte, não é? Só através dele que o diabo sai. Agora eu quero que você entenda algo aqui. Ó, Jesus, ele desceu de forma humana, não foi? Ele sabia que ele tinha um prazo, não tinha? Preste atenção, tudo que Jesus fazia estava sempre cronometrado. Tudo que Jesus fazia ele tinha que ser muito rápido. Com quantos anos Jesus começa o ministério dele? Quantos anos? 33. Você estudou lá, 33. Preste atenção. Sabe o que fica no 30? Sabe o que fica no 30? Para as pessoas lá fora, os hebreus, né? Israel, o povo de Israel, fala que número 30 é quando você já formou, já é um homem, você já sabe o que você quer, você já conquistou alguma coisa, você é considerado um homem aos 30 anos, sabe disso? As pessoas passam de 18 anos, sou de maior, 18 anos eu posso me responsabilizar com os meus atos, não é isso? Só que você é verdadeiramente um homem a partir dos 30 anos. Você é considerado um homem feito, um homem formado, um homem que sabe o que quer. Ou coisa ruim ou coisa boa, você vai decidir, né? Só que Jesus, ele, após os 30 anos, ele decidiu o ministério dele. Só que Jesus, irmão, ele tem que ser muito rápido. Você viu que Jesus ele andava, ele não ficava muito tempo no lugar? Você viu a saudação aqui do varão? Os covis, as raposas têm onde pousar a cabeça, mas o filho do homem não tem. E Jesus, ele entende: olha, eu vou ter que descer, vou ter que fazer muita coisa muito rápido. Porque Jesus, todo o tempo que ele perdia era precioso. Porque ele seria o nosso modelo lá na frente. A Bíblia seria escrita, os profetas iriam escrever a palavra, os profetas haviam revelado Jesus. E Jesus deveria ser muito rápido em suas palavras, sucinto. Por isso que algumas curas que Jesus fazia, ele ia para um lugar, já ia para outro, já ia para outro. Ele não ficava parado em um lugar. Ele ficava sempre movimentando. Mas Jesus, ele era o quê? Guiado por quem? A Bíblia vai dizer no Mateus 4, versículo 1. Lê aqui, a gente entender uma coisa. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quem conduziu Jesus? Espírito Santo. Quem conduziu Jesus? Espírito Santo. E Jesus era conduzido por quem? E Jesus era conduzido por quem? Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, quem desceu sobre ele? Espírito Santo. Quem que nos guia? Espírito Santo. Quem que nos direciona? Espírito Santo. Quem que nos conduz? Espírito Santo. Então Jesus era guiado, conduzido por quem? Espírito Santo. O Espírito Santo que guiava ele. O Espírito Santo que conduzia ele. Aí, agora vamos ler aqui Mateus 5,48. Está só na outra página. Leia 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estais nos céus. Glória a Deus. Sede o quê? Perfeito. Sede vós o quê? Perfeito. Como? Vosso Pai, que estais no céu. Preste atenção. Olha aqui o texto. Sedes, pois, como? Vosso Pai, Jesus está falando que quem é perfeito é só quem? Pai, E o Pai é quem? Deus.
E Jesus está falando aqui, sede vós, não é isso? O que significa sede vós? O que é sede vós? Nós temos que ser o quê? Agora, para a gente perguntar uma coisa: tem como alguém ser perfeito? Tem? Você é falho? Você é pecador? Você é cheio de defeito? Não é? Como então que Jesus vai dizer umas palavras dessas? Jesus sabia que nós somos imperfeitos? Jesus sabe que nós somos falhos? Ele experimentou isso aonde? Na terra. Aí quando Jesus fala assim, sedes vós perfeitos, porque o Pai é o quê? Alguém vai entender isso aqui? Como que alguém é perfeito? E essa aqui foi a palavra de quem? Quem que leu isso? Quem que escreveu isso aqui? Quem que falou isso aqui? Quem foi o autor disso aqui, desse texto? Não está de vermelho aqui? Vermelho significa quem? Jesus, não é? Sabe por que a Bíblia, quantas palavras tem escrito de vermelho é Jesus? Alguém nos perguntou? Você acredita que veio isso aqui na minha cabeça agora? Por que quando está de vermelho é Jesus? Alguém nos perguntou por que alguns livros quando está de vermelho é Jesus? Não sabe. O que Jesus derramou? O que Jesus derramou? O que simboliza Cristo? Porque Ele foi morto. O sangue do Cordeiro nos limpa de todo pecado. Por isso que quando está de vermelho é Jesus, porque simboliza o sangue do Cordeiro, que liberta e tira o pecado do mundo. Entendeu isso aqui agora? Posso perder o foco? Não. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos voltar na parte da perfeição. Aí nós paramos? E Jesus falou assim: ó, vocês têm que ser perfeitos. Eu só tem que ser perfeito. E Jesus olha para nós e fala assim: sede vocês tudo aí perfeito, porque o Pai de vocês é perfeito. Agora me pergunta, como que a gente vai ser perfeito? Você já se perguntou como você vai ser perfeito? Será que alguém sabe a resposta disso aqui? Porque isso aqui foi Jesus que falou. Não foi Paulo, não foi João, não foi Moisés que escreveu isso aqui, não foi Elias, não foi Eliseu. Isso aqui foi Jesus. Vocês têm que ser perfeitos, porque o Pai de vocês é perfeito. Como que nós vamos ser perfeitos? Nós somos falhos, somos pecadores, somos carnal. Tem como explicar isso aqui? Sabe o que eu estou falando? Para você ser perfeito, você tem que se parecer com quem? Sede vós perfeito como Vosso Pai que estás. Esse Ele é perfeito. Quanto mais próximo, quanto mais perto de Deus, mais perfeito eu Estarei. Quanto mais perfeito eu esse, Estarei. e quanto mais longe de Deus, Mais distante estarei. e mais imperfeito eu sou. Se eu sou carnal, se aquilo que falta em mim, Deus completo, eu tenho que estar em quem? Mais perto dele. Preste atenção. Você acha que quando você vem para a igreja, você se aproxima de quem? Deus. Quando você vem para a igreja, você se aproxima de quem? Deus. Para você vir na igreja, é fácil ou é difícil? Tem dia que dá cansaço, não tem? Tem dia que dói o corpo, não tem? Tem dia que dá um desânimo, tem dia que dá uma tristeza, não tem? Por quê? Isso aqui é o quê? Carne. E a carne inclina para onde? A carne inclina para onde? O pecado, para a carne. E quanto mais próximo eu estou de Deus, mais perfeito eu. Olha aqui, irmão. Quanto mais próximo de Deus, mais perfeito eu sou. Na minha capacidade, na minha imperfeição, quem me completa? Quem me completa? Aquele que me completa é perfeito. Então, se eu quero ser perfeito, eu tenho que me aproximar daquele que é perfeito, que é Deus. Sabe por que muitas das vezes nós não queremos? Tem pessoas que não querem ser perfeito. Tem pessoas que querem ser imperfeito mesmo. Tem pessoas que querem ser falha mesmo. Mas pastor, eu quero ter intimidade com Deus. Eu
Eu quero ser grande na presença do Senhor. Eu quero ser um pregador. Eu quero ser um levita. Eu quero ser usado. Eu quero ser instrumento. Então se aproxime de quem? De Deus. E quanto mais próximo de Deus, mais perfeito. Menos falha, menos pecador, menos desejo da carne, menos vontade de pecar, menos vontade de fazer coisa errada eu tenho. Porque quanto mais perto de Deus, mais santificado eu sou, mais purificado eu sou, mais as minhas vestes se tornam brancas, mais as minhas vestes vermelhas, sujas, se tornam brancas. E o que significa as vestes brancas? Olha lá, o que é veste branca? O que significa veste branca? Tem pessoa que quer ter santidade. Tem pessoa que quer ser perfeito. Eu estou pregando para quem quer ser perfeito. Eu estou pregando para quem quer ser mais próximo de Deus. Eu estou pregando para quem que quer ser menos carnal e mais espiritual. Eu estou pregando para quem que quer ser mais santo na presença do Senhor. Porque só tem uma forma de eu ser santo, só tem uma forma de eu ser perfeito, me aproximando daquele que é perfeito. E Jesus, ele foi perfeito por quê? Porque ele estava com. Sabe qual foi o segredo de Jesus? E Jesus, quando ele desce, ele é o quê? Carnal, não é? Ele não é carnal? Como que Jesus conseguiu suportar uma dificuldade, não pecar, não fazer nada errado? Você já se perguntou como Jesus fez isso? A resposta está aqui. Seja como o vosso Pai é. Então Jesus, ele se aproximava toda hora de quem? Então quando Jesus estava começando a ficar fraco, ele fazia o quê? Ele se aproximava de quem? E ele era? Jesus, ele almejou ser perfeito. E Jesus falou assim: olha, pode ser que eu não consiga vencer, só que quanto mais próximo eu estiver do Pai, mais perfeito eu serei, mais verdadeiro eu serei, mais exemplo eu serei, mais cheio do Espírito Santo eu vou ser, e mais perfeito eu vou ser. Você entendeu agora o segredo de Jesus? Você entendeu que Jesus ele era perfeito? Porque ele se aproximava daquele que é perfeito. Que é Deus. Só Deus é perfeito. Quando chamou Jesus de bom, ele falou o quê? Bom é somente que está no céu, porque ele é perfeito. Eu não sou perfeito aqui, mas para mim ser perfeito tem que aproximar-se de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus. Aí eu serei perfeito como o nosso Deus é. Aí, irmãos, preste atenção. Aqui vai falar de Jesus. Ó, leia 1 João 5,18. Já estou terminando. 1 João 5,18. Vamos bem rápido, porque o tempo não nos espera. Deus já está falando conosco desde o começo do culto. Leia 1 João 5. Então deu 19, depois não deu 18. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Lê de novo. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E que todo o quê? O mundo está no maligno. Todo mundo está onde? No maligno. Então o mundo é de quem? O diabo. O mundo é de quem? O diabo. Por que Jesus fala que ele venceu o mundo? Porque ele venceu quem? Jesus. Jesus venceu quem? O diabo. Lê o 18 agora. Lê o 18 para vocês vão entender. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Preste atenção, calma aí. Lê o 18 de novo. Lê com calma, com carinho, para vocês vão entender. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Só um minutinho, para aí. Todo aquele que é o quê? Nascido de Deus. Todo aquele que é o quê? Nascido de Deus. Como que eu nasço de Deus? Como que eu nasço de Deus? Então, se eu batizo, eu faço o quê? Eu nasço o quê? Eu nasço de novo, nasço de Deus. Ele está falando o quê? Que aquele que nasce de Deus, ele faz o quê? Não peca. Presta atenção. Ele não faz o quê? Não peca.
Aquele que nasce de Deus, ele não? Mas todo mundo pega, né? Jesus só está vendo. Todo aquele que é nascido de Deus, ele faz o quê? Mas todo mundo? Como é que vamos vencer agora? Será que só Jesus vai vencer o mundo? Aí ele vai dizer no outro versículo, no outro lado, mais o quê? Mas que Deus é. Calma aí, mas o que é de Deus? Deus é gerado, Conserva-se, não é isso? Calma aí. Tem um negócio aqui. Mas o que é de quem? de Deus, Ele é o quê? gerado, Ele vai fazer o quê? conserva-se A si mesmo, não é a isso? si mesmo. Espera aí. Olha aqui, presta atenção. Tem uma revelação aqui. Mas o que é de Deus é o quê? É o quê? Gerado, Gerado. Calma aí. O que significa gerado? O que é gerado? Nossa, aquela mulher ali vai gerar. O que é gerado? O que é gerado? Ela vai trazer o quê? Ela vai trazer um nascimento de uma criança, Olha aqui, presta atenção. Mas o que é de Deus é o quê? conservado, É gerado e... conservado. Presta atenção. O que é de Deus, ele é nascido de novo. Ele nasce de novo. Ele vive de novo. Não é isso que está falando a palavra? E ele vai fazer o quê? Ele vai conservar-se. O que significa conservar-se? O que é conservar? Nossa, eu conservei essa comida. Você fez o quê? Você manteve ela. Preste atenção na revelação desse versículo. Aquele que é nascido de Deus, aquele que se conserva assim em quem? Em Deus, ele vai conservar a si. Preste atenção. Olha o segredo aqui. E o que? E o maligno Não. me toca. Como que nós fazemos o diabo não nos tocar? A gente tem que fazer o quê? Conservar. Conservar quem? Assim mesmo. Conservar a Deus. A gente tem que conservar a Deus. O que é conservar a Deus, pastor? Alguém sabe dizer o que é conservar a Deus? É manter uma aliança com Deus. É manter os nossos princípios, é manter os nossos valores, é manter a nossa fidelidade, é manter o nosso caráter, é manter a nossa integridade com Deus, é não nos vendermos para qualquer coisa lá fora. Aquele que se mantém, aquele que se conservar, aquele que se mantém, aquele que nascer de novo e se manter na palavra de Deus, se manter fiel a Deus, se manter na justiça do Senhor, se manter incorruptível, se manter na presença do Senhor, ele vai vencer o quem? O maligno. E o maligno não lhe toca. Preste atenção, o diabo não vai tocar em aquele que se mantém na aliança com Deus. O diabo não toca aquele que se mantém fiel a Deus. O diabo não toca aquele que se mantém na presença do Senhor. O diabo não toca aquele que é fiel a Deus e fiel à palavra do Senhor. Aquele que se mantém íntegro, aquele que se mantém com caráter, aquele que não se vende. Sabe que tem muita gente se vendendo? Muita gente se vende. Muita gente, na hora da luta, sai fora. Quando está aqui na igreja, está uma benção, está dando glória a Deus, ela chega lá fora, é outra pessoa, xinga, briga, discute com todo mundo, não dá exemplo de crente, não tem caráter, passa a perna em todo mundo, faz mau negócio, passa a perna nos outros, fala que vai pagar e não paga, não tem caráter, não é íntegro. Você acha que o diabo não vai tocar nele? Ele dá uma brecha desse tamanho, e o marido vai lá e toca. O diabo ama crente que é duas caras. O diabo fala, aqui dentro da igreja tudo bem, mas lá fora te pega. Lá fora vai dois. Lá fora eu sei que você é errado, lá fora eu sei que você passa a perna, lá fora eu sei que você é enganoso, lá fora eu sei que tu fofoca, tu conversa, lá fora é mais dois. Você acha que isso vai vencer o diabo? Você acha que isso vai vencer o maligno? Para vencer o maligno a gente tem que se conservar em Deus, e tem que se manter na presença do Senhor, se manter na promessa do Senhor. Aí, irmão, preste atenção aqui, nós já estamos terminando. Para nós terminar aqui com chave de ouro. Não vou ler nenhum versículo. Quero só que você preste atenção aqui. Jesus, ele ressuscitou em quantos dias? 3. Quantos? 3. Por que 3 dias?
É difícil pregar para vocês. Ele pregou em 3 dias por causa de quê? Quem que ajudou Jesus? A Bíblia diz que Jesus estava sozinho. Eu consigo vencer sozinho? Deus, nós temos que fazer o quê? Somente Ele adorar, somente Ele glorificar e somente Ele obedecer, não é isso? Então Jesus, Ele obedecia sempre quem? Quando Jesus fazia qualquer coisa, Ele glorificava quem? Por que Jesus só glorificava a Deus? Porque somente ao Senhor servirá, somente a Ele prestará culto, não é isso que Ele fala para Satanás? Por isso que Jesus sempre exaltava a Deus. O que Jesus fazia grande, as pessoas chegavam a Ele: Jesus é maravilhoso, Jesus é grande, Jesus vem a ser rei, Jesus é o melhor, você é o top. Ele falava o quê? A honra e a glória é do Senhor, a honra e a glória é do Pai. Tudo que eu faço em nome só ao Senhor, estou obedecendo ao Senhor, estou obedecendo a palavra, não é isso? Então Jesus, ele sempre fazia comparação e exaltava a Deus. Então Deus estava na sua essência, sim ou não? E Jesus, ele se esforçou, não se esforçou? Ele não se esforçou? A Bíblia diz que ele foi o quê? Fiel, foi justo, foi íntegro, ficou calado com o cordeiro e teve uma morte, e uma morte de cruz, não é isso? Então ele se esforçou o máximo que ele tinha que fazer. Ele fez, não fez o básico, ele fez o excelente. Então ele tem aí um ponto, não tem? Só que tem um terceiro, quem que é esse? Esse terceiro é quem? Quando Jesus é batizado, quem desce? E a Bíblia diz em Mateus 4, versículo 1, quem conduziu ele? Quem direcionava ele? O versículo lá, lendo aqui: eu não tenho onde dormir, mas eu sou guiado pelo. Quem guiava Jesus? E a Bíblia vai dizer lá em Atos, capítulo 1, verso 8: recebereis o quê? Recebereis o que? O poder ao descer sobre vós. Quem dava poder? Quem dava autoridade? Então Jesus, ele venceu por causa de Deus Pai, por causa dele e por causa. Por isso que ele ressuscitar o terceiro. Sabe o que eu estou falando? Eu vou ressuscitar o terceiro dia, sabe por quê? Para deixar uma mensagem, uma revelação. Eu não venci sozinho, eu venci por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu venci porque os três nós somos com Deus. Tudo na Bíblia tem conexão. Tudo na Bíblia é perfeito. Amém? Vamos se levantar, se coloque de pé, em nome de Jesus. Calma, atenção mais para você. Está correndo porque vamos terminar agora. A irmã está querendo correr. Corre não. Lucas 9, verso 1, para nós finalizar aqui, para nós orar, para nós receber a bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 9, verso 1. Quero que você levante as mãos para receber essa profecia aqui. Lucas 9, verso 1. Todos os versículos que eu sinalizei aqui são de grande importância, anote todos. Leia, verso 1, versículo 1. Lucas 9, 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Leia mais forte com a humanidade, não vou estar escutando não. Dominando. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Jesus convocou quem? Os 12. Os 12 o quê? Discípulos. Quem é discípulo de Jesus aí? E Jesus convocou vocês e disse assim, ó: vocês têm poder e autoridade para curar, para expulsar demônios, falar novas línguas, se pisar na cabeça da serpente, para que se comer alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum, porque eu, Jesus, te dou autoridade para vocês. E se Jesus deu autoridade, é porque ele venceu o diabo. Só dá autoridade aquele que venceu. Só delega autoridade aquele que é grande. Só delega autoridade aquele que já venceu, aquele que é poderoso. O diabo só sai para aquele que é mais poderoso do que ele.
O diabo só vai sair para aquele que já venceu ele, que esse é Jesus. E a Bíblia vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amém? Vamos levantar as nossas mãos. Levanta as mãos nessa noite. Jesus, eu sei que o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. Em nome de Jesus, aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia, aquele que é poderoso, aquele que é mais poderoso do que o diabo e Satanás, aquele que é grande, aquele que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará, nos dê poder e autoridade sobre todo principado, toda potestade, sobre todo aquele, meu Pai, que governa o mundo maligno. Nos dê autoridade contra Satanás, que nós vamos vencer na palavra, porque a palavra sim tem poder e autoridade, e nós venceremos o mundo, porque Jesus venceu o mundo, Jesus venceu Satanás, nós também podemos vencer a palavra, porque Jesus ele venceu sendo humano, ele vencerá o diabo em poder e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Jesus já venceu o diabo uma vez, sendo humano, mas quando ele voltar, ele vai vencer de novo, sendo espiritual. Amém? Ele venceu o diabo sendo humano, e vai vencer ele sendo espiritual. Amém? Coloca a mão no coração. Senhor, meu Deus e eterno Pai, obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, pelo teu poder. Obrigado pela manifestação do teu Espírito. Nos renova nesta hora, nos abençoa, nos dê, meu Pai, uma semana repleta de bênção, de milagre, de libertação, e que o Senhor venha curar todo tipo de enfermidade, abençoando todos os dizimistas e ofertantes na tua casa, aqueles que tenham ofertado e abençoado, multiplica, meu Pai, abençoa com saúde, com prosperidade e com honras e glória, em nome do Senhor Jesus. Calma no coração, que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. As palmas do Senhor, que merece, que Deus abençoe.